Sobre o Corinthians, deixa eu trazer uma outra informação de um atleta que o Corinthians está monitorando. Léo Ciença, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir a história desse cara, ele é um atacante de 27 anos de idade, titular absoluto no Southampton. No final de semana vocês tiveram a oportunidade de assistir a City e Southampton, jogo da Copa da Liga Inglesa. Copa da Liga Inglesa. E o Southampton abre o placar 1-0, o City vira no fim e elimina o Southampton, indo para a quarta final seguida da Copa da Liga Inglesa. O Southampton joga a segunda divisão e o Léo Ciença é titular absoluto por lá. Esse menino, ele decide se mudar para a Suécia em busca do sonho de jogar futebol com 20 anos de idade, depois que o pai morre. E a história é bacana porque ele sofreu demais lá na Suécia. Chegou a trabalhar, trabalho análogo da escravidão, porque o cara tinha dinheiro para nada, ele trabalhava para comer, essa é a grande realidade. Na quinta divisão sueca, bem diferente daquilo que havia sido prometido para ele, depois de muita dificuldade, ele consegue sair da Suécia e ir para a terceira divisão da Alemanha. Por lá a coisa começa a engrenar, ele passa a ser jogador importantíssimo de um time que sobe, e ele é eleito o melhor do campeonato. Depois ele se muda para o Heidenheim, esse time da primeira divisão, faz baita temporada pelo Heidenheim e é comprado pelo Southampton por 9 milhões de euros. Vai jogar a Championship, é titular absoluto, 43 jogos, 10 gols, 44, né? 44 jogos, 10 gols e 10 assistências. Pois bem, esse cara aí não tem proposta, não tem nada mais avançado, mas existiu uma sondagem, existiram primeiros contatos embrionários de Corinthians, Grêmio e Botafogo com o Ciença, tá? Como ele tem contrato longo no Southampton e tem feito boa temporada, difícil imaginar, por exemplo, que o Corinthians consiga avançar numa compra, né? Empréstimo dificilmente vai acontecer, o jogador está valorizado. Mas só para destacar que o Ciença tem sido analisado por clubes do exterior, mas também por Corinthians, Grêmio e Botafogo. Tá, ó, 44 jogos, 10 gols e 10 assistências. Foi titular hoje, esse dia 28, foi titular hoje, 90 minutos no Southampton contra o Ipswich Town. Só para terminar rapidinho, acho que o Southampton, ao que tudo indica, vai ter de disputar os playoffs para tentar o acesso, né? Porque vocês sabem, na Championship, o primeiro e o segundo sobem direto para a primeira divisão, para a Premier League, né? Aí o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão para uma repescagem, para um playoff. E aí só um desses times acaba conseguindo acesso. Hoje o Southampton é só o quinto colocado, 77 pontos. Como o Hull City tem 70, dá para dizer que o Southampton estará nesse playoff para chegar ao Ipswich. Precisaria ter ganho hoje, né? Olha que jogo decisivo. Era o segundo colocado e o Southampton não conseguiu vencer, enfim. Então vai ter de disputar de fato essa Championship. O Moacir Belo. Boa noite, Nicolo. Gabriel Estrefessa joga em um time da Série A da Itália. Boa, beleza. Mas eu mandei mensagem pro Marcelo Passos, cara, se houvesse uma negociação, ele teria que saber quem é, né? Então, só para quem está chegando agora. O Samir Carvalho publicou que o Corinthians tem interesse em contratar o Estrefessa, atleta que fica livre na metade do ano. Eu mandei mensagem pro Marcelo Paz e o Paz disse que não sabe nem quem é o jogador. Não, ele disse que não sabe, não. Deixa eu só ver o que ele falou. Peraí. Nunca ouvi falar, tá? Não é que ele nunca ouviu falar sobre o jogador. A pergunta foi: Gabriel Estrefessa está na mira para a metade do ano? É até legal para esclarecer. Não é que ele nunca ouviu falar do jogador. A pergunta foi: Gabriel Estrefessa está na mira para a metade do ano? Nunca ouvi falar. Então, ele nunca ouviu falar sobre essa especulação dentro do Corinthians. E levando em consideração que ele é o cara das negociações, dá para imaginar que não tem a grande chance de acontecer, tá? Sandro Santa Cruz, Corinthians vai tentar de novo João Paulo, goleiro do Bahia. Vale a lembrança, né, Sandrão, que isso só pode acontecer a partir de 20 de julho. O que dá para dizer é que o Cauê, jogador da base, que tem jogado com frequência por conta dos problemas do Hugo Souza, deixou boa impressão. Felipe Soares, essa eu já li. O Herbert Luiz. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o Corinthians? Vamos lá, deixa eu pegar o que a gente ainda não falou sobre o Timão. Contas aprovadas ontem, né? Votação no Conselho Deliberativo, prejuízo de 143 milhões de reais na temporada passada, a dívida é de 2 bilhões e 700 milhões. O Corinthians tem tratativas que têm avançado lentamente
para que o clube possa fechar com a Caixa os name rights do estádio. Dessa maneira, o Corinthians se livraria de uma das suas piores dívidas, só para lembrar. O Corinthians gastou 266 milhões de reais com o financiamento do estádio no ano passado, 266. Apesar disso, a dívida só caiu 58 milhões de reais. Só para vocês entenderem, você gasta 260 milhões e a dívida é reduzida em menos de 60 milhões de reais. Tudo por causa dos juros da dívida, é meio que enxugar gelo. Você vai gastando dinheiro e a dívida não diminui. É por isso que esse acordo com a Caixa seria tão interessante. Por aí, Nicola, o Corinthians, Corinthians, quem são os jogadores que podem pintar? Houve reforços que... Vamos lá. Desde a época do Dorival e agora com o Fernando Diniz, há uma prioridade na busca por atacantes. Tá? Centroavante e atacante do lado de campo. Só que nessa pegada de não poder gastar, de não investir alto, tá? Para quem viu o Almoço com a Fiel, já trouxe hoje com exclusividade que o Corinthians ainda busca um goleiro no mercado da bola. Faz parte dos planos da diretoria do Corinthians, da cúpula corintiana, de Fernando Diniz, de todos, a contratação de um goleiro. Os motivos são os seguintes. Primeiro que o Corinthians entende que, apesar das boas atuações do Cauê, o Corinthians ainda precisa de um goleiro experiente para substituir o Hugo numa Copa Libertadores da América. E outra possibilidade que o Corinthians trabalha é com a saída do Hugo no meio do ano. Então o Corinthians já quer se precaver, principalmente com negociações adiantadas, para que caso o Hugo deixe o Corinthians já tenha um novo goleiro experiente e o Cauê possa já ficar ali de prontidão para assumir a posição. Por quê? O Corinthians alega internamente que as propostas que foram feitas para o Hugo, elas estão sendo sustentadas, não foram retiradas. Então, se o Hugo, por exemplo, mudar de ideia no meio do ano, ele pode deixar o Corinthians. Enfim, claro que o Corinthians também vai ter que analisar se vai aceitar ou não. O problema é que o Corinthians só tem 60% dos direitos econômicos do Hugo, o restante é do Flamengo. Enfim, então o Corinthians está um pouco preocupado que pode perder o Hugo no meio do ano. Então a busca por um goleiro não é só mais para ter um goleiro ali, né, para substituir o Hugo de forma imediata, com as convocações dele, ou lesão, como aconteceu aí recentemente nessa semana. Então a gente vai ter que aguardar, mas uma coisa eu posso cravar para vocês, tá? O Corinthians está no mercado em busca de goleiro ainda. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, estão voltando, né? Estão voltando. Informações do treino do Corinthians, o Memphis Depay iniciou o período de transição física, tá? No Coringão, foi iniciado inclusive nesta terça-feira, avançando para mais uma fase, né? Porque ele se recupera já há um bom tempo de uma lesão muscular na coxa direita. Já está aí há mais de um mês, né? 5 semanas, né? Longe dos gramados, tá? Ele está lesionado desde 22 de março. Enfim, ele trabalhou com os departamentos de fisioterapia, né, e performance no CT Joaquim Grava, segue sendo desfalque, ele não joga essa partida de quinta-feira, né, contra o Peñarol do Uruguai, né, eu falei para vocês, né, a pessoa já estava cravando que ele voltava nesse jogo, não deve voltar, tá, pela terceira rodada aí, né, da fase de grupos, né, da Copa Libertadores da América, mas enfim, já está avançando, né, o nosso querido Memphis Depay. Foram já aí 6 contusões em 2025, né? Enfim, é um jogador que tem sofrido bastante com lesões, tá? Outro que pode estar voltando é o Guinegão, né? Ele fez trabalhos hoje parciais com o elenco, se aproximou ainda mais do retorno, sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita no fim de março, né? Pela seleção brasileira sub-20, você lembra disso? E no treino desta sexta-feira começou a atividade aí com o Corinthians com força na academia e aquecimento no gramado como de costume, e o Guinegão já iniciando aí também essa transição, né, um pouquinho mais à frente, inclusive, do Memphis, né, com trabalhos parciais já com o elenco, então o Corinthians podendo se reforçar no ataque com aqueles reforços caseiros, né, que já estão no clube, casos de Memphis e Guinegão, mas nenhum dos dois ainda, né, estarão à disposição para esta quinta-feira, Corinthians e Peñarol. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Vai ocorrer o adiamento da votação da reforma do Estatuto na quarta-feira no Parque São Jorge. Falaram que o presidente Osmar Stabile tinha pedido adiamento, não foi bem assim, tá? Na verdade, o Osmar, né, pediu para que o presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. Leonardo Pantaleão, enfim, eles queriam, o Osmar quis ter uma conversa com
o presidente do conselho para dizer que vai estourar um pouco o orçamento dele, já que mantendo, né, já que vai ter a votação para quarta-feira, junto com o jogo de basquete, devem ter aí 8 mil pessoas, né, esperado aí, né, 8 mil pessoas no ginásio Vladimir Marques. Então, você vai juntar a torcida, né, junto com o conselheiro, votação tudo no mesmo dia. Então vai ter que ser reforçada a segurança, né? Isso vai ficar por conta do clube, é o clube que vai pagar, a diretoria do Osmar que vai pagar, e é o clube, né? O Corinthians que vai pagar essa conta de reforçar a segurança. Então, o Osmar comunicou, né, ao Pantaleão, né, que vai ter que reforçar e o Corinthians gastar um pouco mais com questão de segurança, porque vai misturar a torcida com conselheiros em dia de jogo de basquete, dia de votação importante que é da reforma do estatuto. Mas não vai ter o adiamento da reunião, está mantida para esta quarta-feira à noite, tá? No Parque São Jorge, meu amigo. Então, teremos a votação, que inclusive pode definir aí, né, os conselheiros votando para que o fiel torcedor possa ter direito de voto, né, no novo Estatuto Corintiano. Vamos aguardar. Sendo aprovado pelos conselheiros, vão ser, né, são várias questões que vão ser votadas, né, separadas, e aí sim, né, parte para os associados, se passar pelo conselho, aí sim vai ser, né, a votação para os sócios definirem a reforma do estatuto ou não. Comenta aqui embaixo, deixe seu like. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.